Olá, meus irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Glauci e hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra muito abençoada que queimou no meu coração para compartilhar com vocês. Antes de vir aqui gravar esse vídeo, eu orei ao Senhor e pedi para que esse vídeo chegasse às pessoas, que estivessem precisando ouvir essa palavra. E que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa palavra, assim como tem abençoado a minha, e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, o tempo de espera, o tempo do processo não é fácil, né? Muitas vezes a gente se depara com lutas, que a gente olha para Deus assim, olha para as coisas e pensa, meu Deus, como eu vou resolver isso? Ou então a gente pede muitas vezes até um socorro mesmo. E mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, o Senhor, que é misericordioso, bondoso e em sua infinita bondade, Ele nos ama independentemente das nossas falhas e Ele sempre está conosco, irmãos. E para que a gente, no tempo de processo, no deserto, para que a gente entenda sobre o processo e sobre o que a gente está passando e sobre o que Deus quer ensinar para a gente precisa estar com o coração quebrantado e buscando ao Senhor em oração, em leitura da palavra, na presença do Senhor todos os dias, né? Sempre fazendo orações devocionais e buscando a presença do Senhor nas nossas vidas. Esse processo, ele quebranta o nosso coração e ali o Senhor fala conosco. O que Ele quer de nós? E hoje eu trouxe um texto sobre José. E eu quero pedir para que os irmãos acompanhem comigo essa leitura, que está ali, da palavra do Senhor, que está ali em Gênesis 37. Nós vamos ler do 1 até o 11. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva ainda, Ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim: Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e circularam diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele por causa dos seus sonhos e do jeito que eles o contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos e disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? E os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e esse texto ele é incrível porque ele fala sobre a história de José. E José, Deus era com ele o tempo todo. Tudo que José tocava era próspero, ele prosperava. E quando José foi até os seus irmãos,
e o irmão mais velho de José não estava próximo, né, onde eles jogaram José no poço e depois venderam José como escravo. E olha o tanto que é incrível, irmãos. Mesmo ele vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar e Potifar gostou, né? Colocou ele como para trabalhar ali no palácio, na casa de Potifar, na verdade, né? E Potifar viu o potencial de José e aí colocou ele para administrar a casa dele, de Potifar, né? E ali ele foi prosperando, tudo que ele fazia era muito bem feito, José era muito dedicado no que ele fazia, Deus era com ele o tempo todo. E em seguida veio a acusação, a falsa acusação da mulher de Potifar, né? Onde José foi preso injustamente e foi para o cárcere. E mesmo assim, o Senhor era com José, o Senhor foi com José o tempo todo e ele ainda prosperou ali na cadeia, sendo o homem de confiança do carcereiro. Então, vejamos, irmãos, em todo momento, Deus estava com José. Aleluia, glória a Deus, isso é incrível. É assim a nossa vida, irmãos. Em todo momento o Senhor está conosco, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Não perca a fé, em nome de Jesus. Não perca a fé, não deixe o Senhor Jesus. Siga em frente. Olhe para o alvo que é Cristo, continue a sua caminhada, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Amém? Não perca a sua fé, irmãos, e prossiga para o alvo que é Cristo. Amém? Irmãos, na sequência, José, ele era um homem de Deus e ele tinha uma conduta irrepreensível. Ele era uma pessoa que era um homem bondoso e todos confiavam nele, e mesmo ali na prisão, irmãos, ele orava ao Senhor, ele tinha fé e o Senhor estava com ele o tempo todo, ele não perdeu a fé. E na sequência, né, teve aquela questão dos sonhos, né, do copeiro e do padeiro que José interpretou, de ambos, e ele citou ali, né, para que o copeiro não esquecesse dele quando estivesse livre. Só que o copeiro esqueceu, né, de José completamente e passou um espaço ali de 2 anos. Na sequência, o rei teve os 2 sonhos que ninguém interpretava, né, vários sábios dali do Egito, e ninguém conseguia interpretar o sonho do rei, meus irmãos. E aí o copeiro, depois desse período, né, esse período de 2 anos, ele se lembrou de José e o rei mandou chamar José e contou o sonho. E o sonho era que existiam ali as vacas, aqui no capítulo 41, né, de Gênesis vai explicar. Saíram 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio, e as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. E o rei também contou ainda, né? Teve um outro sonho. Dessa vez, 7 espigas de trigo que saíram do mesmo pé, eram bonitas, boas e cheias de grãos, né? E elas depois saíram mais 7 queimadas pelo vento e quente do deserto, e essas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Então, José interpretou o sonho ali do rei, onde José foi honrado, né? Foi designado a ser ali, recebeu um cargo que nem tinha, né? Ali no Egito, o cargo de governador de todo o Egito. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha um plano incrível, né? Viria uma grande seca, né, naquelas regiões, e Deus, como ele tem tudo, como tudo é perfeito, né? E tudo está dentro ali dos seus planos. E José foi designado ali, né? Nomeado a governador, e ele, passado, né, os 7
anos de grande fartura, viriam 7 anos de fome. E quando José, irmãos, já estava ali administrando ali o Egito, toda a quinta parte das colheitas eram estocadas durante o tempo de muita fartura, né? Para que eles conseguissem se sustentar durante o período de fome. Então José administrou, né, essas questões, inclusive, se os irmãos lerem mais no livro de Gênesis, vai contar que outras pessoas de outras terras compravam os alimentos, inclusive os próprios irmãos de José, que foram até o Egito para comprar alimento, e ali teve um encontro entre os irmãos, onde José reencontrou seus irmãos, perdoou, depois eles voltaram às terras e trouxeram Jacó, e todos moraram ali no Egito, sobre a administração, o governo de José do Egito. Olha o tanto que Deus é incrível em tudo que ele faz, meus irmãos. Deus honrou a fé de José e tinha todo um plano. Se José tivesse ficado ali com o pai dele, certamente ele não viveria isso, mas ele teve que ser, para ele viver toda essa prosperidade, ele casou, teve filhos, foi muito próspero, administrou o Egito, era o braço direito do rei, né? Deus o honrou sobremaneira, mas para que ele vivesse isso, ele teve que passar pelo deserto, porque o tempo de espera é isso, irmãos, o processo é o tempo de forja. A gente precisa entender que o Senhor, ele tem um plano para cada um de nós, mas ele forja o nosso caráter, ele forja o nosso coração, ele pega o barro, né, quebra o barro e faz um vaso novo, para que quando a gente venha receber as bênçãos que ele tem para nós, para que a gente esteja com o nosso coração forjado, quebrantado e grato por tudo que o Senhor fez. Então ele forja o nosso caráter, irmãos, e é muito importante. Então o processo é difícil, não é fácil, mas é no processo que a gente se aproxima ainda mais do Senhor, que a gente conhece mais o Senhor, que a gente sente a presença do Senhor nas nossas vidas, porque a gente busca a presença do Senhor, a gente entende o processo, a gente aceita o processo, a gente quebranta o nosso coração e recebe. Quando nós somos aprovados, irmãos, após a prova, né, quando o Senhor nos aprova, nós saímos ali do período de deserto, né? Ele nos honra sobremaneira, assim como ele honrou José, e ali também os seus familiares foram muito abençoados. Então, irmãos, essa palavra é para você. Não perca a fé, não perca a fé, não saia da presença do Senhor. O Senhor tem grandes bênçãos para você. O processo é difícil, mas fique firme. Busque a presença do Senhor, cante louvores, faça devocionais, orações, leitura de Bíblia. Sinta a presença do Senhor cada vez mais perto de você e o Senhor vai te honrar sobremaneira. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Se você gostou e gostaria de ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, talvez alguém que precise ouvir essa palavra. Curta, compartilhe, ative o sininho. E não se esqueça de se inscrever. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.